Fera, atenção com chuveiros elétricos. O chuveiro elétrico está ligado à mesma tomada o tempo todo, mas dissipa a potência dependendo daquela resistência que é escolhida. E aí, muito cuidado. Quanto mais potência a gente quer, menor deve ser a resistência do chuveiro. Anote isso aí. No chuveiro elétrico ligado à tomada, quanto menor a resistência, maior a potência. É uma relação de inversa proporcionalidade. Então, quando você escolhe inverno, que a água sai mais quente, é porque a corrente está atravessando uma resistência menor. Quando você escolhe verão, que a água sai menos quente, é porque a corrente está atravessando uma resistência maior. No chuveiro elétrico, ligado numa tomada, a gente tem que a potência é inversamente proporcional à resistência elétrica. Anote isso aí. Disjuntor e fusível são limitadores de corrente elétrica. Como o próprio nome já diz, eles limitam a passagem de corrente elétrica a um valor pré-determinado chamado valor nominal. Quando eu digo que um fusível é de 5 A, o valor nominal do fusível é de 5 A. E isso significa que por ele, no máximo, passa uma corrente de intensidade 5 A. Quando eu digo que um disjuntor é de 20 A, eu estou dizendo que o limite de corrente que passa por esse disjuntor é de 20 A. Então, o valor nominal do disjuntor diz o limite de corrente que pode passar por ele. Do mesmo jeito, o valor nominal do fusível diz o máximo de corrente que pode passar por ele. Na hora de dimensionarmos os dispositivos de segurança, precisamos lembrar que a corrente no aparelho ou no conjunto de aparelhos nunca pode superar o valor nominal do dispositivo limitador de corrente. Então, sempre a corrente nos aparelhos tem que ser menor que a corrente que corresponde ao valor nominal. Muita atenção e cuidado. Quando um dispositivo protege um ou mais aparelhos que funcionam ao mesmo tempo, eu tenho que calcular a corrente total desses aparelhos. Então, eu vou somar as potências e dividir pela DDP. Esse valor é o valor da corrente dos aparelhos, que tem que ser menor ou igual ao valor nominal do dispositivo. Agora, quando um dispositivo de proteção protege um valor de potência ou outro, quando eu não posso ligar ao mesmo tempo, eu alterno os valores. Para dimensioná-lo, eu vou sempre escolher a potência máxima e dividir pela DDP. Esse valor tem que ser sempre menor ou igual ao do valor nominal do dispositivo. Muita atenção e cuidado com isso. Fera, atenção quando o problema propuser para você medidas elétricas. Quando ele estiver usando aparelhos de medidas elétricas. O amperímetro, olha, o próprio nome já dá a dica, mede a quantidade de ampere, ou seja, a intensidade de corrente elétrica. Ele deve sempre ser ligado em série e ter mínima resistência interna possível para não interferir na medida que está fazendo. O ideal é que a resistência fosse nula, só que resistores de resistência nula só existem na ideia. Então, o ideal é um amperímetro de resistência nula. Quando falar amperímetro ideal, você já sabe, resistência nula. O amperímetro real tem resistência muito pequena. Voltímetro, como o próprio nome já deixa claro, mede a quantidade de volts, ou seja, a diferença de potencial. E olha, para ter a mesma diferença de potencial tem que estar ligado em paralelo. Agora, atenção, para não interferir na medida, ele não deveria permitir a passagem de corrente por ele. Ele deveria ter uma resistência infinitamente grande. Então, quando a gente disser voltímetro ideal, você já sabe que não passa corrente elétrica por ele, pois sua resistência é infinitamente grande. Só que não existe resistor de resistência infinitamente grande. E é por isso que um voltímetro ideal, ele tem resistência grande, não infinitamente grande. Cuidado! Então, revisando, amperímetro ligado em série, quando ideal de resistência nula,
quando real, de resistência muito pequena. Voltímetro ligado em paralelo, quando real, de resistência muito grande, quando ideal, de resistência infinitamente grande. Tranquilo? Anote isso aí. Geradores e receptores são conversores de energia. O gerador transforma outra energia em energia elétrica, enquanto que o receptor faz o contrário. Ele transforma energia elétrica em outro tipo de energia, que não seja exclusivamente térmica. Quando você transforma energia elétrica em energia térmica exclusivamente, você tem um resistor. No gerador ideal, toda a energia é transformada em energia elétrica. Por exemplo, quando você tem um dínamo, você transforma energia mecânica em energia elétrica. Quando você tem, por exemplo, uma pilha, você transforma energia química em energia elétrica. Só que não existem geradores ideais, só na ideia. Os geradores reais sempre têm uma perda de energia na transformação, principalmente na forma de calor. Então, muito cuidado na hora de usar a DDP fornecida pelo gerador. Olha como é que você escreve. U, que é a DDP, é igual a força eletromotriz menos R vezes I, onde o R aí é a resistência interna do gerador e I a intensidade de corrente que atravessa este gerador. Perceba que quanto maior a intensidade de corrente, menor o valor de U. Então a gente pode colocar isso num gráfico e perceber que existe uma máxima corrente quando o valor de U é igual a zero, ou seja, quando a DDP é nula. Nesse caso, nós temos a corrente máxima ou corrente de curto-circuito. Lembre disso.